Olá! Hoje retornamos ao CAMA, ao Centro de Arte Max Malhado, dessa vez para conversar com o amigo e grande artista Bené Fonteles. Bené, boa noite primeiro. Boa noite, mas tira o grande. Agradeço já a sua presença. Ano passado, no início de 2019, nós começamos o canal aqui no CAMA, com a presença de Maxim Malhado. E hoje é uma alegria fazer o primeiro vídeo do ano com você novamente aqui no CAMA. Bené Fonteles é um artista multilinguagem. Compositor, artista visual, cantor, curador, enfim, transita aí por várias linguagens artísticas com muita desenvoltura. Fala um pouquinho pra gente, Bené, dessa sua movimentação em tantos campos da arte. Bom, então o meu começo mesmo foi com a poesia, né? Todo mundo começa fazendo poesia, porque todo mundo pensa que é poeta, né? Então eu estava na escola, inclusive abandonei a escola porque não dava, não era compatível aquilo aquela coisa tão conteudística com aquela veia poética que eu já tinha, né? Então, e aí eu me descobri logo, né, que eu abandonei a escola, que eu era artista visual, porque eu comecei a me apropriar de materiais. Eu sempre trabalho com apropriação de materiais e de conceitos de várias linguagens, de vários artistas que me tocaram, né? Logicamente, no começo eu morava em Fortaleza, então não tinha muita informação, né? Era uma coisa que tinha muito de intuição, né? Então, que é outra coisa que o artista, é outra armazém que o artista tem, né? Essa tal da intuição. E aí eu comecei escrevendo também jornal, né, sobre arte, aquela história da escrita, de desenvolveu também, ou continuou da questão poética, né, dar visibilidade a outros artistas no que eu escrevia, né. Foi um exercício muito interessante, sempre, inclusive, para me tirar um pouco do meu centro, do meu ego, né, e ver o trabalho do outro, né. Sim. Então foi uma coisa que eu faço até hoje. E aí as artes visuais ficaram firmes a partir de 71, né, que eu fui participar de um salão universitário. Eu nem era universitário, que eu nunca fui, inclusive, mas fui ajudar a organizar esse salão e acabei sendo convidado, porque descobriram que eu fazia essas montagens, essas coisas sonoras e luminosas e tal. Então, que é até coisa com lixo, com resto, reciclagem, né? E aí, lá em Fortaleza, eu desenvolvi um trabalho, de 71 até 74, quando eu vim em Salvador, e o ICBA me convidou para fazer uma exposição aqui em 75, né? E eu já trabalhava com a questão dos fotolitos de jornal, montando audiovisuais, né? Participei da Bienal de 74. E aí vim mostrar aqui em 75 esse trabalho, no ICBA, e as colagens, as montagens, etc. e tal, porque eu já trabalhava muito com a questão política, né, porque eram anos de repressão, e o ICBA era assim, tipo território, né, alemão, que a gente tinha uma liberdade de mostrar esse nosso pensamento subversivo, né, vamos dizer assim, né. Então, que era o Roland Schaffner, diretor do ICBA, figuraça, e que confiou na história de eu fazer aquilo tudo. Então eu fiz 3 exposições importantíssimas aqui para mim, né, em Salvador, 75, 76 e 77, ao mesmo passo que eu era assessor cultural e escrevia no Tribuna da Bahia sobre arte. Tinha uma página todo domingo e uma coluna toda quarta-feira, e aquilo ali eu entrei em contato muito profundo com o que se fazia na Bahia, ao mesmo tempo eu fazia as pontes do que acontecia em São Paulo, principalmente, né, porque a partir de 73, quando eu fui participar da Bienal de São Paulo, a minha história com essa cidade nunca desapareceu, é a minha segunda cidade, sempre me importa onde eu moro, e eu já morei em 7 estados, né, 7 capitais. Então, essas coisas de não deixar de fazer, porque a música já surgiu também, comecei a compor em 70, né, e aí juntando a poesia, né, e tal, fazendo as letras e tal, e as artes visuais começando, e nunca separei essas duas coisas. Acho que
o papel de escrever, que eu fui jornalista até começo dos anos 80, da música, das artes visuais, tudo se encaixava, interpenetrava essas multilinguagens, e cantava. Eu fiz shows aqui, né? No Museu de Arte Moderna, no ICBA, com uma banda que eu formei chamada Violeiro Elétrico, né? Que são alguns artistas do Ceará que vieram para cá, moraram comigo, e começamos a desenvolver um trabalho. E não parei mais, né, dessa história, que num fragmento. Inclusive, eu digo que eu sou um ser renascentista, porque eu não separo a arte da ciência. Sim. E nem da espiritualidade, que a espiritualidade estava junto. Eu comecei a fazer os rituais em 77, no ICBA, inclusive, na exposição chamada Antes Arte do que Tarde, que é uma coisa que eu lancei, um manifesto com relação a isso, de que não separa mais a arte. Tudo é uma coisa da vida, né? Da espiritualidade, da comida, que eu tinha comida no ritual, tinha tudo, a coisa da Umbanda, do Candomblé, estava tudo ali, a coisa indígena, que é muito forte em mim, né? Afro-indígena. Você falou agora há pouco que você é um homem renascentista, né? Eu acho que isso também é um pouco mostrado no fato de que você transitou e se dedicou a vários temas, mas a temas também em que você se aprofundou muito. A questão ecológica, a questão política. Fala um pouquinho disso para nós. Bom, era inevitável, nos anos 70, a questão política, né, por tudo que a gente vivia, mas eu vislumbrei uma história com Salvador, por exemplo, que eu morava aqui, com vários problemas seríssimos da poluição sonora, da especulação imobiliária, de alagados, por exemplo, explodiam de vez em quando lá, que é uma coisa lá de terminal, coisa de gás e tudo, aquelas favelas de vez em quando explodiam. Sim. Né? Aquilo tocava muito a gente começou, tanto arquitetos como artistas, músicos e jornalistas, nós montamos um trabalho chamado Situação do Espaço Urbano da Cidade de São Salvador, né? Que foi eu tinha que apresentar projetos dentro da minha assessoria cultural, de fazer histórias que envolvessem pessoas. Às vezes os alemães vinham, né, para dar oficinas e tudo, né, por ser um espaço da Alemanha, né. Então essa história gerou 12 páginas nos jornais, né, e uma exposição que foi montada no ICBA, né, e sobre essa situação toda de Salvador, que preveu inclusive todo o desastre que vai acontecer com a cidade em termos de mobilidade, de tudo que está aí, de causas ecológicas e questões urbanas, né? Porque dizem que essa é a primeira questão de ecologia urbana que foi discutida no Brasil, foi essa exposição. E aí então, inclusive o Jorge Age era prefeito e ele não queria liberar as encostas da paralela, aquele negócio todo, né? Para construção de prédios e tudo, e ele foi demitido, porque ele era prefeito biônico, né? Sim. E aí acontece que nós gravamos um vídeo de madrugada escondido com ele, denunciando tudo. E era o primeiro equipamento de vídeo que veio para Salvador, foi em 76, que o ICBA teve. Não tinha ainda, nem pensar, ninguém sabia o que era isso. Foi gravado de madrugada, meio que subversivamente. Sim. E para passar na exposição meio escondido. Mas a Polícia Federal descobriu, e entrou na exposição e levou o equipamento. Nossa. Que era com essa entrevista, né, que era uma bomba, né, para ele denunciando a coisa das grandes empresas, do governo, a corrupção atrás de tudo isso, né? Sim, claro. E desrespeitar as encostas e tudo, derrubar as matas e etc. e tal. A minha preocupação nasceu daí. Eu disse, a arte não pode desassociar dessa questão ecológica. Era muito vanguarda, entendeu, para a época. Porque a ecologia só vai entrar em pauta em 92 com a Eco 92. Então, mas aí eu chego em Mato Grosso em 81 e eu vejo a questão na Chapada dos Guimarães, que é onde tem as nascentes do Pantanal, descem de lá, do Rio Cuiabá, que vai entrar no Pantanal e tal. Então, aí a gente cria a Associação Mato Grossense de Ecologia, cria o Movimento Artista pela Natureza em 86, eu começo a limpar as cachoeiras, era um trabalho individual, que eu pegava os sacos de até
100 litros, vários deles, e jogava na frente da minha casa. Aí um dia eu vinha voltando da Chapada com os 3 sacos de 100 litros cada um, e disse, não jogarei na minha frente da minha casa, vou jogar na praça pública, eu vou devolver o lixo que as pessoas jogam lá na Chapada para a cidade. Aí passei pela televisão, porque eu coordenava um convênio entre a TV Centro-América, que era a Globo de lá, com a Universidade Federal, porque eu era diretor do Museu de Arte e de Cultura Popular da Universidade. Aí os jornalistas, meus amigos, montavam as exposições na própria TV, às vezes. Eles disseram, espere aí, deixa dar 4 horas que a gente vai regimentar toda a reportagem. E eles ainda chamaram os outros jornalistas. Né? Nem um furo quiseram dar. E jornais impressos também. Então isso deu uma repercussão muito grande em Mato Grosso. No segundo ano já era repercussão nacional. Sim. Já ia o prefeito, que era o Dante de Oliveira, né? E no terceiro ano eu fiz 3 anos de devolver essa coisa, de denunciar, em muitas matérias de jornais e o Jornal Nacional até. Então isso é um trabalho de consciência ecológica e educação ambiental através da arte, que foi o cerne do movimento Artistas pela Natureza, que a gente lançou em 88. E a gente cria a lei do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, tudo uma luta grande dos artistas e tudo, conhecidíssimos até, alguns que foram lá nos ajudar junto com a comunidade. Porque nada pode ser feito se a comunidade não está envolvida. Senão fica uma coisa que é só de uma elite, né? Intelectual e cultural, etc. e tal. Então, aí o cerne da minha história desse ser renascentista, que nós temos uma pessoa muito importante dentro do Renascimento, não só Da Vinci, que é incrível, né? Ele consegue juntar arte, ciência, espiritualidade, Michelangelo, mas tem o Giordano Bruno, que é um filósofo incrível, né? E era um religioso que acabou sendo queimado na fogueira. Eu me identifico muito com essa figura. Acho ele uma figura extraordinária. A Lina Westmiller uma cineasta italiana, fez um filme sobre ele que eu acho, sempre digo, vejam esse filme, que é extraordinário. Bom, então esse período e essa transição, depois que eu vou para Mato Grosso, e toda essa aventura que eu tenho lá, com os artistas, com os intelectuais, com as pessoas para criar esse movimento. Lançamos na Bienal de 1988, esse Artistas pela Natureza, e depois eu vou morar em Brasília, também por causa desse movimento, né? Que aí já é um outro movimento na minha vida, ir para Brasília, depois de 8 anos em Cuiabá, onde também o meu trabalho como artista visual e a música, porque eu gravei um disco em 83, era muito a ver com a história de Mato Grosso, né? Que foi um disco que o Belchior produziu e que ele me apresentou figuras como a Lúlia Lucina, né? E etc e tal. E eu convidei outros amigos, como Egberto Gismonti, a Tetê Espíndola, Luiz Gonzaga, né? Que canta no disco e tal. E aí o meu trabalho de música era por amor a Mato Grosso, por amor a essa natureza que tinha lá, exuberante, incrível, né? Do Cerrado, né? Mato Grosso é uma porta para a Amazônia, o portal da Amazônia, de transição do Cerrado com a Amazônia. Então, aquilo para mim era uma descoberta que sedimentou muito a minha poética toda, a minha estética. Né? Eu fiz muitas obras, a Chapada virou meu ateliê aberto, com as esculturas de pedra, amontoadas, efêmeras até. Né? E o meu próprio corpo sendo a história, obra de arte também com relação à paisagem, tem todo um audiovisual sobre isso, a natureza do artista, que eu já tinha começado a trabalhar isso nos anos 70 no Ceará, com relação às jangadas, à paisagem, e outros artistas que fizeram obras comigo, como Mário Cravo Neto, né, documentando o meu corpo com relação à paisagem e tal, e outras coisas. Então, que não se separa o seu próprio corpo da sua alma, do seu processo criativo. Então, isso eu não... Os rituais também, era isso também, né?
Então era por aí que passava a minha onda. Passa ainda, né? Bené, falando um pouquinho do seu trabalho como cantor e compositor, principalmente como compositor, você citou agora há pouco que no seu primeiro CD, que foi o Bendito, o Belchior te apresentou a Lucina. Lucina foi a sua grande parceira na música ao longo desses anos, né? Agora, em 2019, vocês lançaram juntos esse CD, que é o Canções para Pescar Almas. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Bom, quando eu conheci a Lucina, junto com a Lúlia, elas andaram uma dupla, né? Sim. Que foram bem reconhecidas, né, e tal. Só no Mato Grosso gravou 12 músicas dela, né? Quando eu as conheci, no primeiro encontro que o me levou, a gente ficou de noite até de madrugada, parecia que a gente se conhecia há 3.000 anos. E ficou essa amizade que perdurou, fizemos muitas parcerias, muitas histórias, muitos shows por aí, e inclusive para lançar o disco, né, Benditos, em várias capitais e tal. Bom, e aí a Lucina ficou, é um período que eu fiquei morando num lugar muito grande em Brasília, ela ficava hospedada comigo. E a gente compunha, né, de manhã, que era o café da manhã, pão de queijo, né, cuscuz, ficava até meio-dia, emendando com o almoço, naquela coisa, compondo. Eu tinha tanta composição. E depois eu saí desse lugar, mas eu continuei mandando por WhatsApp as letras das músicas. E ela tem uma coisa, ela é uma melodista incrível, ela pega os poemas, ela musica coisas minhas épicas. Inclusive uma das faixas do disco, Soyara, é um poema enorme, né? Sim. Que ela até reduziu uma parte dele, e é o que o Gil toca o violão e o Egberto toca o teclado. Então, nessa faixa. E é um verdadeiro manifesto das coisas, de certa forma, que estão acontecendo aí, que a gente precisa tomar uma certa posição, até de cidadania, não só política, mas também poética e espiritual. Sim. Então, ela é uma pessoa importantíssima no meu processo. E fizemos um disco em conjunto, porque é a poesia que eu faço que ela musicou, né? E fez a direção musical. Mas eu achava que o disco era dela, ela só me interpretando a minha poesia, né? Mas ela não quis isso, né? Ah, não, vamos fazer um disco junto. Eu tirei até o Fonteles, né? Botei só Lucina e Bené, para ficar uma coisa de duas pessoas. Sim. Que fluido, né? Fluido, que ela não tem um sobrenome, por que eu tenho que ter? Sim. E esse outro Bené me interessa muito, porque aí é que está a história, porque ele é a pessoa que eu me apresento. Eu não me apresento como Bené Fonteles, eu sou Sim. Bené. Porque qualquer lugar que eu chego, às vezes lugares muito, né, simples, como é Massarandupió, e as pessoas aqui me conhecem pelo Bené, elas não sabem quem eu sou, né, artisticamente, intelectualmente, se eu sou escritor, se eu sou isso, sou aquele artista e tal. E eu gosto disso, de quando as pessoas me veem sem essa história, né, do que eu represento para a cultura no Brasil. E aí o disco tem essa coisa, é um disco à moda antiga, que a gente diz, né, porque ele é um CD disco, né, porque os discos vinil eram os encartes lindos, coisas assim, inclusive eu fiz projeto gráfico de vários. Então, a gente queria que as pessoas pegassem o encarte, mesmo sendo no formato CD, e elas vissem as fotografias, elas vissem as letras, elas curtissem aquilo tudo, tivesse um sentido de objeto, né? Uhum. E essa é a nossa intenção. Então ele não vai tão cedo estar no tal de Spotify da vida, que está o meu primeiro disco, porque eu não tenho domínio de produção dele, eu não sou produtor dele. Sim. Aí o Belchior, que tinha esses direitos, passou para outro e ele colocou lá, né? Os outros estão no YouTube, né? Que as pessoas que quiser ter acesso, é só botar meu nome. Tem uma coletânea chamada Benditos, né? Que tem os 3 discos num só. E aí é isso que é para mim o prazer também de ter feito um trabalho de aprendizado com a Lucina, porque ela tem uma musicalidade impressionante, né? Ela é uma melodista incrível, né?
e aprendi muito com ela, porque ela tem um rigor, né? Ela me botou dentro da linha. Vamos lá fazer tudo muito bem feito. Porque eu sou muito espontâneo, ela também gosta da... Sim. Vai lá, solta. E quando eu soltava, aí a criatividade e tal, a história, eu não tenho mais controle, parece que eu estou recebendo, inclusive, eu recebo um caboclo boiadeiro que ele canta no disco, né? Um transe Porque criativo. é um transe criativo mesmo, uma coisa que eu deixei ele soltar o aboio dele. Eu tinha conhecido esse caboclo quando eu morei na Bahia nos anos 70. Ele me salvou de uma história, fez um trabalho comigo. E aí ele estava sempre ali. E esperei décadas para que um dia ele se manifestasse. E ele se manifestou dentro do estúdio. E disse, aqui estou eu. Entendeu? E no show é muito impressionante quando ele vem. Sim. Com a história dele, transmutando a energia, porque a música, a arte e tudo mais cria estados de transmutação. Sim. De energia, né? E eu sou um transmutador muito consciente, sou um médium, né? Sim. Porque o artista também é um médium, né? Que não precisa nem fazer nem ligação com nenhuma religião, nenhuma coisa, mas é uma mediunidade que a gente tem, né? E do qual a gente manifesta isso para transmutar os ambientes, as coisas, né? E, inclusive, eu acho que quando eu canto, que realmente se expressa todo o meu ser, toda a minha alma, eu canto todo, né? E aí o meu espírito desce, né? E diz por que está aqui. Que eu descobri que a gente precisa saber qual é o propósito de vida que a gente tem, que a gente promete antes de vir para cá, do que a gente vai fazer. Precisa fazer isso inteiro, íntegro, se colocando todo. E é isso que é a minha história. Que maravilha. Vamos então ouvir um pouquinho também dessa música? Eu sempre tive uma boa inveja do Caetano Veloso. Por causa de uma música que ele fez, por causa de tudo, né, que ele porque é uma coisa absurda, foi a primeira grande influência que eu tive na minha vida, porque quando eu vi em 67 ele cantando Alegria, Alegria, eu confesso que eu nunca mais fui o mesmo. Então Caetano, porque era uma coisa não é só musical, comportamental, como foi tudo que a Tropicália representou, junto com Gil e todo mundo, que fez a história acontecer, tanto que foi parar no exílio, né? E aí então Caetano fez a música chamada Alguém Cantando, né? E eu vi aquela música, ele colocou a irmã dele para cantar, porque ela cantava dentro de casa, né? Sim. Não era cantora, não tinha pretensão, Nicinha. E aquilo tocava tanto o meu coração, aquela música, e eu achei, um dia eu vou fazer uma música também sobre cantar. E aí o Beto Guedes gravou uma música do pai dele, porque cada disco do Beto Guedes, a última faixa do lado B, era uma música do pai dele, do Godofredo Guedes. E aí tem uma que ele diz, cantar quase sempre me faz recordar sem querer um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, né? Cantando os acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora, a saudade é que mora no meu coração. E essa música do Caetano, alguém cantando longe daqui, alguém cantando longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir, a voz de alguém, e assim vai. Vocês ouçam, porque é demais. E aí eu um dia recebi essa canção e fiquei muito feliz. Cantar, 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 fazer vocês felizes, deixar alguém em paz, dar alegria ao simples, amar é pôr a voz ao sol, deixar em si o outro ser aquilo que bem quer, além da própria voz que vem
do peito de um cantor, mas soa aonde a alma for, na sala de estar do bem que vem do peito de um cantor, mas soa onde a alma for, na sala de estar do bem. E agora que a chuvinha começou, hein? Abençoada seja, salve Ansan. Temos tido dias quentes e ela vem em boa hora. Bené, 2020 agora, você está preparando um outro projeto grande com música, né? Fala um pouquinho desse novo projeto. Ele é ao mesmo tempo música e artes visuais de novo, porque ele é um projeto chamado Eu Outro, que é uma exposição que eu fiz com mais de 100 artistas no ano passado, que me tocaram no meu coração desde o começo dos anos 70, e que eu não sou sem essas pessoas. E também tinha música também na exposição, tinha a minha relação com o Gilberto Gismonti, inclusive tinha todos os discos dele, então eu estava para tocar, as partituras dele para tocar, e o disco do Lucinha eu estava tocando, que eu fiz com ela, né, com a Lucinha. Então esse disco era dividido em duas partes, que era um álbum duplo, e uma só o samba. Desde os anos 80 eu recebi uma guiança dos meus guias espirituais, que eu ia fazer muito samba, eu só tinha feito um. Aí eu disse, mas eu sou sambista, isso, né? Mas nós precisamos que você faça, porque a sabedoria da filosofia e da espiritualidade, nós queremos que você coloque no samba, porque o samba é o arquétipo sonoro do povo brasileiro. E eles vão compreender mais esses ensinamentos dentro do samba, né? E aí foi surgindo um atrás do outro. Foi impressionante, principalmente depois que eu tive uma cena maravilhosa com a Clementina de Jesus, que eu estava no Rio de Janeiro e ela vinha descendo a escada da Funarte. E eu não tive coragem de subir a escada, eu deixei ela descer completamente. E quando ela chegou no último degrau, eu me ajoelhei no chão, mesmo assim, nos pés dela, e pedi a benção dela. Me abençoe. Aí ela botou a mão na minha cabeça e disse, meu filho, Deus te abençoe. Eu estremeci todo, chorei. E aí os sambas... Parece que ela tirou a tampa, sabe? Da cabeça. Criou uma conexão, assim, né? Criou uma conexão daquilo, que ela é uma representante máxima de uma história, de uma tradição toda que veio da África e de tudo mais, e do próprio samba no sentido espiritual. Porque antigamente, e se você pegar um disco do Pixinguinha dela e do João da Baiana, eles pedem licença antes de cantar os orixás a Jesus e tudo mais. É uma oração, porque samba vem de samba, que quer dizer oração, né? E aí eu compreendi que essa coisa da diáspora negra, que a dor, né, toda da escravidão, que não foi resolvida até hoje, eles transmutaram isso em nobreza, em realeza, em beleza, em tudo de bom, né, com a beleza dos sambas, de Cartola, de Nelson Cavaquinho, trocentos deles, né, do Cristina Rodrigues, etc. Então, é isso que esse trabalho quer falar sobre isso, né? Inclusive no texto do disco, né, fala sobre essa questão dessa transmutação dessa dor em alegria, né? A glória, né? A glória da vida, né, que eles conseguiram fazer. E aí eu vou e o outro CD, esse chama-se Mestres Sambas, né? E o outro é só canções, a maioria até foi feita aqui na Bahia. E
E uma delas, inclusive, chama-se Leve Axé, porque eu entrei em contato com o projeto Axé, e vim dar oficinas aqui e tudo, mas antes disso aconteceu uma coisa extraordinária para mim na praia de Estela Maris. Eu gostava muito de ir lá, a gente ia de Salvador para lá naquelas jardineiras, né? Sim. Abertas e tal. Então quando eu cheguei na praia, eu estava lá e de repente, em cima de uma pedra assim, tinha um menino pescando com o samburá aqui do lado, né? Daí tinha essa coisa do samburá, a cestinha que botava o peixe, tinha a isca, tinha as coisas. E ele lá, talvez tivesse 12 ou 13 anos, e ele era uma escultura em cima daquela pedra, como uma escultura de bronze, porque a gente vê em alguns lugares que estala, né? Sim. No mar, ou na Lagoa Rodrigo de Freitas tem, né? Do Rio, um índio, né? Tirando assim. Então, aquilo me comoveu tanto de ver aquele... Ele era uma nobreza, ele era uma escultura viva. E eu saí de lá, nessa jardineira, que eu cheguei em Salvador, a música estava toda pronta. E aí depois eu dei para o projeto Axé, eles fizeram um arranjo, os meninos cantaram essa música e tal, chegaram a gravar um CDzinho e tal. Mas a música ela fala assim: o pequeno príncipe Yoruba, pescando na bela Estela Maris, porte de pivete, desde pescador, porta samburá e meia bunda de fora, leve axé de mar. Leva jeito, leva onda, leva fé, não é de efeito um projeto pobre. Leve axé de mar. Leva jeito, leva onda, leva fé, não é de efeito um projeto pobre. O pequeno príncipe virá, que eu vi na Bahia além de Camerun, sua ampla vista para o mar. Talvez, bem ou mal, invada o hall e o seu livre leve axé de mar. Leva jeito, leva onda, leva fé, não é de efeito um projeto pobre. O pequeno príncipe virá, que eu vi na Bahia além de Camerun, sua ampla vista para o mar. Talvez, bem ou mal, invada o hall e o seu livre leve axé de mar. Leva jeito, leva onda, leva fé, não é de efeito um projeto pobre. Leve axé de mar. Leva jeito, leva onda, leva fé, não é de efeito um projeto pobre. Gente, estamos gravando, como sempre, aqui em Massarandupió, hoje numa noite de chuva. E eu bebendo água. Um dia quente, uma noite de chuva para aliviar a temperatura. E uma das felicidades de morar em Massarandupió é conhecer amigos e pessoas muito bacanas que circulam por aqui. Bené é uma dessas pessoas, foi apresentado a nós por Maxim Malhado, que é um grande amigo. E pra gente é uma alegria ter Bené aqui no canal e também conviver com ele nas suas temporadas aqui no litoral da Bahia. Eu conheci Massarandupió já tem bastante tempo, 20 anos. Porque eu fui sequestrado do aeroporto 2 de julho. Sim. Né, pelo Décio Marques. Ele ia me levar lá para casa, onde ele morava aqui, professor, mas ele, de repente, ele não foi para lá e veio para o Lauro do Freitas. E eu disse: por onde é que você está me levando? Porque não estamos indo para Salvador. Aí nem que responder. Eu me lembrei que um amigo disse que quando um ditado árabe disse que quando você pergunta ao amigo onde ele quer levar,
você não confia nele, Sim. então não pergunte nada, deixa ele levar. Então, uma hora e tanto depois, eu estava aqui. Aí ele foi para lá, para a praia, o rio, né, entrando ali na praia. E ele entrou comigo no rio e queria me mostrar um lugar, que é onde ele tirou uma foto pro disco que ele estava fazendo, que eu também estava participando do disco. Era uma coletânea de músicas sobre a água. E aí ele estava refletido na água, junto das plantas, que é aquela coisa de mangue, né? E eu disse, olha aqui, que você vai ver depois a fotografia. E ele me levou para a praia, né? E depois para o Mundo Verde para comer, que não tinha nem sequer restaurante, era as mesas tudo na areia. Né? E aí várias vezes viemos aqui e nos encontros eu encontrei o Max com o Gilmar. E antes deles terem a casa aqui, né? E tudo aqui. Então essa coisa Massaranduba ficou na minha vida. Várias histórias. Depois eu passei a vir para cá, para a casa do Max, né? E é o lugar que eu mais gosto, na verdade, de ir. Porque aqui tem-se uma liberdade muito grande de movimento total, de alma e de corpo, né? Onde você pode até estar nu na praia de naturismo, mesmo que não seja, a gente também vai para praias, vai para lugares que não é para estar nu, mas a gente fica, né? Tem praia naturista e tem praia não naturista. A gente é mais subversivo quando tira a roupa onde não é. Bom, e assim é a história daqui. Então aconteceu uma coisa, bem, todo ano eu venho para cá, né? E é sempre colhendo aquelas conchinhas que eu faço coisas com elas, sedimentos de corais e tudo que se incrusta nessas conchas. Tem uma coleção dessas histórias aí que faço trabalhos com isso. E uma vez eu ali no Patrício, né? Que é a barraca dele ali, que tem aquele rio que vem, passa do lado da duna. Eu vi aquele aguapé com aquela flor, que é uma espécie de um lótus, né? A flor de lótus. Sim, é lindo. É a flor de lótus brasileira. E eu olhei para aquilo ali, porque a flor de lótus, em qualquer lugar, e aquela ali, ela nasce da lama, porque vem lá de dentro daquilo ali. Então aquela beleza toda nasce, aquela vontade dela de ser flor, né? Nasce da lama. Então nós... E é tão branquinha, né? Tão branquinha, né? É de uma beleza estética muito grande, né? Então, o que eu percebi nesse dia era essa vontade, né? Dela ser flor, e fui subindo a duna, depois de ficar contemplando ela, e fui à praia, e fui até lá na barra, né? E aí a música saiu, né? E ela diz assim: tua vontade de ser flor venceu a lama, teceu a trama, mergulhou, é soberana, rompeu a forma, culminou, beleza, descabe em forma o esplendor, leveza, massa, Massaranduba pior, o teu desejo de ter flor é ser um só, Massaranduba pior, o teu desejo de ter flor é dengo só, tua vontade de ser flor venceu a lama, teceu a trama, mergulhou, é soberana, rompeu a forma, culminou, beleza, descabe em forma o esplendor, leveza, Massaranduba pior, o teu desejo de ter flor é ser um só, Massaranduba pior, o teu desejo de ter flor é dengo só. Uma coisa incrível que aconteceu é que eu mandei para o Max, todo mundo curtiu, mas aconteceu que quando eu mandei para o Patrício, ele começou a ouvir na barraca dele, né? No celular dele. E aí ele disse, eu vou lá onde está a flor para escutar a gravação do Bené, na frente da flor. Aí ele disse que ficou muito tocado com aquilo ali, porque ele
ele ouviu vendo a flor. Sim. E aquilo me tocou tanto da sensibilidade dele, né? De ter percebido essa história. Que ele já mandou a flor, a fotografia para mim outras vezes, entendeu? Então, aí criou-se entre eu e ele esse vínculo, né? Dessa história, quando estava aqui, que eu cantei, né? Essa música no começo do ano passado para algumas pessoas. Despertou uma coisa e eu fiquei muito feliz de poder retribuir esse lugar. Sim. E o meu aprendizado com relação a ele, de ver essa flor, e estava começando a história, né, e toda aquela questão política, né? E aí sabe, a nossa história, a nossa resposta é essa vontade de ser flor, Sim. de ser beleza, de estar lá na lama e fazer com que... eu passei o ano todo sendo isso, entendeu? E reagindo de uma forma e fazendo as pessoas, inspirar elas a ter essa vontade de ser flor no meio dessa lama. E que eu fui professor da Unicamp, né, professor visitante durante 4 meses, e o convite que eles fizeram para mim era justamente para despertar essa coisa de uma universidade super frustrada, né, com várias outras, mas é uma universidade de muita consciência política, né, e que protestou muito com as perdas da questão da educação. Então, e assim eu também quero, na história do Projeto Axé, dessa música, falar que a gente tem essa responsabilidade com essas crianças que estão abandonadas, que o Projeto Axé sempre pensou que essa coisa fosse feita na rua e não tirar eles da rua, mas que eles fossem educados de cidadania, que esse é o nosso grande problema no Brasil, que nós não temos cidadania, né? E que a gente precisa pensar de como a gente tem um compromisso, a beleza do compromisso que o Gandhi falava, né? De fazer alguma coisa pelo outro, né? Pela história. Eu sirvo através da arte, né? Porque eu acho que é um meio de serviço, né? E gosto muito, para encerrar, vou deixar essa história, que não é minha, mas é nossa. E é de Chico Xavier. Chico Xavier disse: quem não serve para nada. É verdade. Gente, que alegria ter feito esse bate-papo com o Bené hoje. Na verdade, nós ficamos alguns meses sem conseguir fazer nenhum bate-papo por conta da correria do dia a dia. A gente teve muitos projetos agora em 2019, felizmente. E é uma alegria começar 2020 com a sua presença. Lhe agradeço imensamente. Foi, assim, uma honra ter você partilhando com a gente os seus pensamentos, a sua história, que é uma história tão marcante na cultura do nosso país. Eu, lá na Faculdade de Belas Artes, estudava arte contemporânea e era a sua geração que dava para nós nortes e caminhos, né? Exatamente, caminhos de inspiração. Então, para mim é uma alegria muito grande ter você aqui e ver como essa história é sólida e é coerente e é conectada realmente com, né, toda a nossa vivência, todo o nosso momento social, político, os momentos individuais. Para nós foi uma alegria imensa, Bené. Muito, 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 muito obrigada. E eu também quero agradecer muito a disponibilidade de vocês e também a falange toda, né, de guias espirituais da gente. Sim. Que atrás e na frente, do lado de mim, está toda essa história. Nossos orixás aqui, né? Sim. Que aportaram aqui todo com a diáspora negra, ver essa coisa maravilhosa desses orixás. E também os artistas todos que nos inspiraram, né, a ser o que nós somos, os escritores, os poetas. Essa atitude de amor e gratidão que eu sempre, todo dia, estou fazendo, de aprender a amar. Mais um dia para aprender a amar. Com amor incondicional, com leveza, né? E com alegria, né? Com certeza. Sem alegria, com não dá. certeza. Então, maravilha. Esse é mais um dos nossos programas. Fiquem atentos que a gente tem sempre mais conteúdos. E muito obrigada, Bené. Açorianos, egípcios, marroquinos,
chineses, tupi, guaranis e africanos. É vasta praia de gente que mora, mexe comigo, ancora em meu mais vasto oceano. E ergo a figa